A partir do verso 3, ele vai mencionar Tito aqui, né? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Olha só, irmãos, que questão interessante. A gente estava falando, né? Que nós, se alguém acha que aquilo é pecado, se alguém acha que aquilo não é pecado, se de fato não for, a gente pode participar juntos, vamos alegrar. Se alguém acha que é errado, então, mesmo não sendo, a gente não precisa fazer para não prejudicar aquilo, tá? Agora, contextualmente, ele estava sofrendo uma oposição de judaizantes. E Tito era grego, da ilha de Creta, que era o local onde nós já vimos que eles tinham uma fama não boa. Os homens de Creta tinham uma fama terrível, né? De homens enganadores de mulheres, inclusive, e tudo mais, como nós já vimos nos vídeos anteriores. E aqui no verso 3 ele vai falar: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Esse é um argumento adicional para provar que os apóstolos mantinham as mesmas opiniões, pois eles trouxeram um homem incircunciso. Então Paulo ele traz Tito ali, que era um homem incircunciso, e os gregos ali não hesitaram em reconhecê-lo como irmão. E os judaizantes reconheciam também Tito como irmão, pela conduta de Tito, pela transformação de vida. Nossa, esse Tito ele veio de Creta, e no entanto ele é um homem espiritual, um homem que fala do amor de Deus, que tem uma conduta cristã e tal. Então Tito ele tinha uma boa reputação, vamos dizer assim, tanto com os judaizantes como com os cristãos que não eram judaizantes, e tanto com os judeus e com os gregos que viviam ali, tá? Então Paulo apresenta Tito que não era constrangido, que não era incircunciso, né? A razão atribuída aqui para dizer que ele não era circuncidado é porque a circuncisão por indiferença pode ser negligenciada ou praticada conforme a edificação que Paulo achava ideal para aquele momento. Vou explicar. Abre sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16, verso 3. Você sabe o que Paulo fez com Timóteo? Vamos ver lá? Atos 16, 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou. Esse é o Timóteo, por causa dos judeus daquele lugar, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então o que acontece? Timóteo foi instruído nas Sagradas Escrituras pela sua avó e pela sua mãe, Lóide e Eunice. Mas o pai dele era grego, tá? E Timóteo era grego, e ele não era circuncidado. Neste momento aqui, por causa dos judeus, Paulo circuncida Timóteo. Tá? Era obrigatório? Não. Era doutrina da igreja cristã? Não. Da igreja cristã? Não. Por que Paulo fez isso? Porque ele considerou que Timóteo seria mais assim. Tanto Timóteo como Tito eram pastores. As pastorais, Paulo escreve para Timóteo e para Tito. Tá? Então Timóteo ele circuncidou, Tito não. Por quê? Por causa da situação do momento e do local. Tá? Hoje, para nós aqui, é até difícil entender para que pegar um homem e circuncidar, né? Naquela época era questão de aceitação para algumas pessoas. Então, aqueles judeus pelos quais Timóteo iria trabalhar naquele momento, não o aceitariam se ele não fosse circuncidado. Hoje não vai fazer diferença nenhuma para nada. Mas naquela época isso era uma questão de ponto-chave das coisas. Está dando para entender? Então Paulo pegou e circuncidou Timóteo. Aqui na carta aos Gálatas a situação é a inversa, tá? Então ele leva consigo Tito, que tinha uma boa reputação ali entre aqueles irmãos e também diante dos judaizantes, mas não circuncida Tito. Se ele circuncidasse Tito, ele ia dar autoridade para os judaizantes, dizendo: está vendo? O próprio Paulo mantém as leis cerimoniais do judaísmo.
Está dando para entender isso daí, irmãos? O próprio Paulo, e eles iam dizer o seguinte: não, você recebeu sim informações dos outros apóstolos, você teve que corrigir o que você pregava antes, não, tudo que você pregou até agora não era correto, e você teve que corrigir e tal, como se os outros apóstolos fossem superiores a ele. E Paulo então perderia toda a sua autoridade para exercer aquele chamado, porque Paulo sabia quem o tinha chamado e sabia que ele ia ter que fazer. Você não ia ficar aquele Jonas, você ia parar, não, tem que fazer, né? Você está entendendo? Então você percebe a sabedoria de Paulo? Isso daí, irmãos, é aquilo que a gente vê lá em 1 Coríntios 10, 23. Olha só: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então existe um bem maior, que é Cristo. Isso está acima das minhas convicções pessoais, tá? Então, por exemplo, voltando à questão da carne de porco. Eu acho que não é pecado, de fato não é, tá? Eu acho que não é pecado comer carne de porco e acho que isso está certo, então eu vou ficar ostentando. Eu vou comprar lá umas costelas, vou sentar na frente da casa do adventista lá do sétimo dia e ficar comendo para afrontar ele. Não, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso, tá? Se alguém achar errado tomar cerveja, eu não vou ficar pondo foto nas minhas redes sociais tomando cerveja. Eu não vou fazer isso. Nós não vamos fazer apologia a essas coisas. Se alguém acha errado usar bermuda, se alguém acha errado, a gente vai procurar não conflitar com alguém. Então o que Paulo fez? Timóteo ele circuncidou, porque seria melhor para o Evangelho. Tito ele não circuncidou, porque seria melhor para o Evangelho. Então a questão não é a prática em si, mas a questão moral. O que é melhor? Né? Eu ficar batendo o pé em cima de uma tradição que eu considero certa, ou mesmo até no meu direito, certo? Ou eu não criar bloqueio com essas pessoas e tentar ganhar eles para Cristo. Está dando para entender, irmãos? Tá? Então nem sempre é sábio, mesmo nós estando no nosso direito, ou estando corretos com algum tipo de pensamento, nem sempre é sábio da nossa parte usar isso, né? É muito comum em família, aquelas pessoas que não são cristãs e tudo, e você vê lá o cristão batendo de frente com a pessoa que não é cristã e tal. Irmãos, não é uma atitude sábia, não é sábio isso, né? Primeiro que o que convence não é a nossa argumentação, né? É o Espírito Santo. Segundo, que nós vamos criar um bloqueio desnecessário para as pessoas, tá? É como pessoas que hoje vivem determinado tipo de pecado ali assumidamente, tudo, né? Em vez de você falar do amor de Cristo para ela e lançar a palavra e deixar o Espírito de Deus trabalhar nela, você chega lá e fica, como alguns falam, vou denunciar esse teu pecado, porque você vai para o inferno, porque isso não é sábio, irmãos, e não precisa, porque isso ofende as pessoas, isso deixa as pessoas tristes e cria um bloqueio ali não há necessidade. Deu para entender essa questão? Tá. Alguns falsos irmãos estavam procurando uma oportunidade de caluniar a doutrina de Paulo. Agora, é nosso dever suportar as fraquezas dos fracos, né? Está meio redundante, mas é isso. Romanos capítulo 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos, tá? Portanto, cada um de nós agrada ao próximo no que é bom para a edificação, tá? Então Paulo, o que ele estava querendo alcançar aqui? Aqueles irmãos das igrejas da Galácia que estavam sendo alvos dos judaizantes e não os judaizantes em si mesmos. Deu para entender? Bom, vamos lá, verso 4. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão.
Então ele não circuncidou Tito, para não perder essa liberdade que esses irmãos queriam imprimir neles, tá? E ele, obviamente, ele teria ali então perdido sua autoridade, né? Esses falsos irmãos o tornaram objeto de acusações perversas, né? E se esforçaram para obrigá-lo. Então Paulo propositalmente não circuncidou Tito, né? Levou Tito ali que era grego e agiu de forma contrária ao que ele fez com Timóteo, porque viu que eles imediatamente tomariam uma ocasião de calúnia. Paulo, tendo descoberto as armadilhas colocadas para ele, determinado a não circuncidar Tito. A intenção deles era estabelecer uma lei, e isso Paulo não cederia. Aqui no verso 5 ele fala: aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então a luta de Paulo era que a sã doutrina prevalecesse naqueles irmãos daquela igreja, e não nas falsas doutrinas, né? Então você veja que essa firmeza de Paulo foi o selo da sua doutrina, né? Nem por uma hora se submeteu a eles, tá? Os falsos apóstolos não deixaram de lado o Evangelho. Os falsos mestres, os falsos pregadores, os de hoje, vamos pensar nos de hoje, eles não deixaram de lado o Evangelho, mas eles misturaram as suas próprias ideias, suas próprias noções, de modo a dar ao Evangelho um aspecto falso e disfarçado. Vamos ler lá 2 Coríntios, capítulo 11. Não sei se vai dar tempo de a gente ler, é um tanto longo aqui, mas verso 3: quer entretanto, perdão, é o segundo aos Coríntios, capítulo 11, verso 3: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, lembra do Sproul? Só me dê o Jesus bíblico, o outro Jesus eu não quero, não me dê nada. Se vier alguém que prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito a conhecer isso. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço farei, é para cortar ocasião àqueles que buscam, com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então o que ele fala? Quando chegam outros falando outro evangelho, outras coisas, vocês toleram eles. Vocês estão tolerando qualquer coisa. Qualquer pessoa que vem falar alguma coisa sobre o evangelho, vocês aceitam. Mas a mim, que sou apóstolo, que vos amo, que tal, vocês, né? Nem as ofertas eu quero receber de vocês. A igreja da Macedônia, eles estão me mantendo, outras igrejas estão me mantendo para eu servir vocês, mas eu não quero de vocês, não quero nada. Depois eles se arrependem de não aceitar nada deles, né? Aqui, ó, se você for ver aqui, capítulo 12, 2 Coríntios 12, verso 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas,
senão nesse fato de não vos ter sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Depois que você vê, porque ele parece que ele fica, né? Não, vocês não querem nada, não, porque eles estavam tão combatendo tanto ele, né? Não, mas eu amo vocês, eu só quero a verdade, vocês estão aceitando o outro, né? Não quero nem a oferta de vocês. Ele fala assim, na verdade não pode fazer isso, né? Depois ele mesmo reconhece que isso foi uma injustiça. Tudo bem aqui, irmãos? Verso 6. Não sei se vai dar tempo para a gente fazer tudo. Quanto tempo já foi? Dá tempo? Então vamos indo lá. Você me avisa aí, tá? Gálatas então, né? Vamos voltar lá no Gálatas. Capítulo 2. Verso 6. Eu vou dar uma abreviadinha aqui. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, que é pregar aos gentios, né? Como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei a fazer. Então ele vai falar que aqueles que pareciam ser eminentes, para ele não foi nada, porque não acrescentaram nada para ele. E fala assim, e fala para Deus não olha a aparência dos homens, parece para os Gálatas, né? E fala, não há diferença entre eu e Pedro, que Pedro foi chamado para pregar para os da circuncisão, ou seja, para os judeus, e eu fui chamado para pregar para os da incircuncisão, ou seja, os gentios, né? Tanto que ele está aqui falando para gregos, né? da região da Galácia, tá? E por fim, irmãos, para nós terminarmos, tá? Eu não vou aprofundar mais nessas passagens aqui, né? Mas vamos a partir do verso 11 aqui. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Até aqui só. Aqui, ó, Paulo, ele bate de frente com Pedro. Então ele fala, resistir face a face, eu falei com ele na frente de todos, né? Agora entenda bem, o que ele está resistindo de Pedro aqui, não é a doutrina que Pedro ensinava, é a conduta de Pedro. Tem pessoas que falam assim, não, mas eles entravam em desacordo. Não, ele está repreendendo Pedro, a postura de Pedro. Por exemplo, poxa, quando você está com os gentios, você senta e come com os gentios e tudo bem, isso está certo, né? Agora, quando vem os judeus, você não quer comer com os gentios porque você fica receoso dos judeus e tal, né? Isso não está certo, tanto que você está incoerente a conduta, tá? Tanto que esse verso 17 aqui não é atribuído a Pedro. Por isso que eu parei no verso 16. Você vai ler aqui, a partir do verso 17, tá? Nós não devemos entender, deixa eu ver como que até aqui, ó. Agora ele retorna a falar para os Gálatas, né? Nós devemos tomar cuidado para não conectar o versículo 17 com o discurso dele 16, como se fosse parte do discurso dirigido a Pedro, tá?
Pois o que Pedro tinha a ver com esse argumento? Certamente, nada a ver com o discurso, mas deixe que cada um vai ter sua opinião. Então aqui no 17, ele vai falar, isso aqui é o seguinte, se alguém discordar, pode discordar, mas é óbvio, se você ler com calma, você vai ver que aqui ele se dirige aos Gálatas, tá? Porque aí ele começa a falar coisas que Pedro também ensinava. Então, a parte da repreensão dele com Pedro é pela postura de Pedro, né? Olha o verso 17. Mas se procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, tá? João Crisóstomo, ele falava muito sobre isso aqui. Ele falava assim, que é um verdadeiro absurdo atribuir isso aqui, Paulo falando isso para Pedro. É um verdadeiro absurdo, porque Pedro sabia disso aqui antes de Paulo, bem antes de Paulo. Pedro já ensinava isso, né? Antes de Paulo, antes da conversão de Paulo, Pedro era o maior líder dos cristãos. Se você pegar o livro de Atos lá, Pedro está ensinando isso aqui para todo mundo, e organizando igrejas e pregando lá para eles, tá? Então alguns desapercebidamente passam direto aqui, né, nesse ponto. E João Crisóstomo falou isso daí é um absurdo. É quase que uma injustiça com Pedro, se a gente partir disso, né? É que nem aquela música lá do Silas, lá. Uma injustiça com o Silas, tá? Porque se torna, verso 18, porque se torna edificar aquilo que construí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Tá? Então quando ele fala, se eu construir novamente aquilo que eu destruí, né, a resposta consiste em duas partes. A primeira parte é que nos informa que a suposição feita está em desacordo com toda a doutrina. Se eu destruir tudo aquilo, todas aquelas práticas que eu tinha no passado, né? E se eu for reconstruir tudo isso de novo, então para mim Cristo morreu em vão, tá? Então o que acontece? A pessoa tinha crenças ou práticas religiosas no passado, tá? E quando ela teve contato com Cristo e com o Evangelho, ela começou a aprender a verdade do Evangelho. Então, superstições, práticas esotéricas, pensamentos, simpatias e coisas que ela tinha no passado, aquilo começa a ser desconstruído na vida dela. Mas se ao longo do tempo ela começa então a recorrer àquelas coisas tudo de novo, Cristo morreu em vão para ela. Porque ela vai viver conforme ao pensamento, as crenças e as superstições do mundo, tá? Quem gosta de futebol, quem gosta muito de futebol, tem uma tendência à superstição. É verdade o que eu estou falando. Tem tendência à superstição. Agora, ele se converte a Cristo e ele é cristão o tempo todo. Mas na hora que ele vai ver jogar o time dele, ele tem que pôr a mesma camisa, o mesmo tênis, sentar na mesma poltrona, porque senão ele acha que o time vai perder se ele não fizer isso. Não é verdade? Estou pegando um exemplo, né? Mas isso pode afetar a vida de qualquer um de nós. Essas superstições, nós mesmo que somos brasileiros, nós temos muito contato, né? Com superstições, crenças, esoterismo, que a gente nem percebe, que vai influenciando a nossa mente. Quando nós temos contato com Cristo, essas coisas todas foram desconstruídas em nós. Nós temos a verdade do Evangelho que Cristo, nossa fé é invisível, irmãos. Nós não vemos, mas Ele está cuidando de tudo, Ele já cuidou do futuro, Ele já da história, está tudo já cuidado, né? Então eu não preciso voltar a velhas práticas para adiantar, e principalmente a questão da justificação pela fé, né? Verso 19 ele vai falar, mediante a própria lei morri, então morri para a lei. Agora segue a resposta direta que nós não devemos atribuir a Cristo a obra que pertence corretamente à lei, tá? Ou seja, Cristo ele veio justificar, buscar o salvar perdido. A lei não faz isso. O objetivo da lei é outro, né? Tá? O que melhor vai explicar isso aqui é Romanos capítulo 7, de 7 a 25, mas não vai dar tempo de a gente ler.
Verso 20 ele fala: sou crucificado com Cristo. Isso explica a maneira pela qual nós, que estamos mortos para a lei, vivemos para Deus. Embarcados na morte de Cristo, dela derivamos para a raiz de tudo, né? O que era contrário a nós, Cristo pregou na cruz. Está lá em Colossenses 2,14. Tudo que era contrário a nós, Cristo pregou na cruz. E verso 21, para a gente terminar. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Há uma grande ênfase nessa expressão, pois que terrível é a ingratidão manifestada em desprezar a graça de Deus. Tá? Essa ingratidão é deplorável em si mesma, né? Pois se nós não renunciarmos a todas as outras esperanças e abraçarmos somente a Cristo, nós rejeitamos a graça de Deus. Você prestou atenção nisso? Isso é muito importante para a nossa vida. Se nós não renunciarmos a todas as outras esperanças e abraçarmos somente a Cristo, tá? Então nossa esperança não são homens, não são recursos, não é crenças antigas, superstições, pessoas que supostamente têm algum tipo de poder para influenciar positivamente na vida ou negativamente. Nós não temos a esperança nessas coisas. A nossa esperança é somente em Cristo. Se nós não renunciarmos a essas esperanças, nós estamos renunciando, nós estamos rejeitando a graça de Deus. E que recurso é deixado para o homem que tira dele a graça de Deus e se julga indigno da vida eterna? Só para a gente terminar, vamos ler aqui Atos capítulo 13, verso 46. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 46. Deixa eu ver aqui. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Agora presta bem atenção, ó. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, e eis que voltamos para os gentios. Então ele está falando para os judeus, né? Cumpria que nós pregássemos primeiro para vocês. Mas sendo que vocês rejeitam a palavra, vocês estão rejeitando a graça de Deus sobre vocês mesmos. E vocês estão se fazendo indignos da vida eterna. Então nós vamos pregar para os gentios. Se nós não desprezarmos todas as esperanças que nós tínhamos em superstições, em antigas crenças, no falso evangelho que nós aprendemos um dia, na influência de homens ou de riquezas, e depositarmos somente a nossa esperança em Cristo, nós estamos rejeitando a graça, porque a graça é justamente essa. Não é por merecimento, não é por esforço, né? Não é por algo bom que nós fizemos, mas é simplesmente porque Ele nos amou e nos deu graça. Então, nós respondemos com gratidão. Tá? Então, vai ser paralelo a isso, a nossa gratidão a Deus. Senhor, o Senhor me resgatou pela sua graça, sem eu merecer nada. Eu quero só os Jesus da Bíblia, eu não quero nada que valha, eu quero só aprender de fato essa doutrina. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Pode tirar. Temos alguma pergunta?